Eu só senti o peso do silêncio quando ela disse aquilo. Dona Teresa estava sentada na minha frente com aquele sorriso que eu já conhecia tão bem, o sorriso de quem acredita que sempre tem razão. Rafaela, ela disse, inclinando-se para a frente. Se você realmente ama meu filho, você vai provar. Coloca o nome dele no apartamento, no escritório, em tudo. Lucas estava ao lado dela. Ele não disse nada. Apenas olhou para o chão. E foi nesse momento que eu soube exatamente o que eu ia fazer. Deixa eu voltar um pouco. Deixa eu te contar como chegamos até aqui. Conheci Lucas há 8 anos. Eu tinha 32, ele 35. Eu estava começando meu escritório de arquitetura em São Paulo, depois de anos trabalhando para outras pessoas, construindo o sonho dos outros. Chegou um momento em que eu olhei no espelho e perguntei: quando vai ser a minha vez? Então eu juntei minhas economias, peguei um empréstimo pequeno e abri meu próprio escritório. Sozinha. 2 funcionários no começo. Eu fazendo de tudo um pouco, atendimento, projeto, orçamento, até a limpeza no final do dia. Lucas era funcionário público, trabalho estável, salário fixo, nada extraordinário, mas nada ruim também. A gente se conheceu num evento de networking. Ele era simpático, educado, me fazia rir. Conversamos por horas sobre arquitetura, sobre os prédios de São Paulo, sobre como a cidade estava mudando. Ele parecia genuinamente interessado no meu trabalho. Isso foi atraente. Namoramos 2 anos antes de casar. Durante esse tempo, meu escritório cresceu. De 2 funcionários para 5. De 5 para 12. Comecei a pegar projetos maiores, residências de alto padrão, prédios comerciais. O faturamento aumentou. No primeiro ano foram 300 mil. No segundo, 1,5 milhão. No terceiro, 4 milhões. Quando a gente casou, eu já estava faturando 6 milhões por ano. Comprei um apartamento, 200 metros quadrados no Itaim Bibi, 2 milhões. Paguei metade à vista com o que eu tinha economizado. O resto financiei. Tudo no meu nome. Claro, era meu dinheiro, meu trabalho, meu suor. Lucas morava num apartamento alugado. Nada contra, mas quando sugeri que ele se mudasse para o meu apartamento depois do casamento, ele aceitou rapidinho. Faz sentido, ele disse. Por que pagar aluguel se você tem um lugar tão grande? Dona Teresa, mãe dele, foi ao casamento. Uma mulher de 60 anos, viúva, professora aposentada. No início, ela era cordial, não exatamente calorosa, mas educada. Fazia comentários ocasionais, que apartamento grande, deve ser caro de manter, ou, seu escritório vai bem mesmo, né? Que sorte a do meu filho. Sorte. Essa palavra sempre me incomodou. Como se meu sucesso fosse sorte. Como se eu não tivesse passado noites em claro, finais de semana trabalhando, anos estudando. Mas eu deixava passar. Afinal, era minha sogra, família do homem que eu amava. Os primeiros 2 anos de casamento foram bons. Lucas era um marido, presente. Ele não ajudava muito nas tarefas de casa, mas também não atrapalhava. Tinha um emprego estável. Ia trabalhar, voltava, a gente jantava juntos, assistia séries. Nos finais de semana, às vezes saíamos. Normal. Tranquilo? Meu escritório continuou crescendo. No 4º ano de casamento, eu estava faturando 10 milhões por ano. Contratei mais arquitetos, uma equipe de engenheiros, um departamento comercial. Mudei para um espaço maior. Comprei equipamentos novos. Investi pesado. Foi quando os comentários de Dona Teresa começaram a mudar. Rafaela, você não acha que está trabalhando demais? Uma mulher casada precisa ter tempo para o marido. Ou, meu Lucas sempre foi tão ambicioso. Pena que o trabalho dele não dá as mesmas oportunidades que o seu. Sempre com aquele tom. Aquele tom de quem está plantando uma semente de dúvida. Mas o pior eram os almoços de domingo. Ela insistia que a gente fosse à casa dela todo domingo. Eu, no começo, achava fofo. Família reunida. Comida caseira. Até perceber que esses almoços eram estratégicos. Sabe, Rafaela, ela começava, servindo a comida. A mãe da Fernanda estava me contando que a filha dela abriu uma empresa com o marido. Os 2 sócios. Dividem tudo. Acho isso tão bonito. Uma parceria de verdade. Lucas comia em silêncio. A Juliana, filha da minha amiga Célia, você conhece?
Ela é arquiteta também. Mas ela não quis ter o próprio escritório porque o marido não tinha condições de entrar como sócio. Ela preferiu trabalhar para uma empresa e os dois terem uma vida mais equilibrada, menos estresse. Eu sorria, apenas sorria. Interessante, eu dizia. Os comentários foram ficando mais frequentes, mais diretos. Lucas, filho, você não se sente mal de não ter nada no seu nome? Vocês são casados há 4 anos. Ele dava de ombros. Mãe, a gente tá bem assim. Mas e se acontecer alguma coisa? E se Deus me livre vocês se separarem, você fica sem nada. A gente não vai se separar. Mas a vida é incerta, filho. Você precisa se proteger. É direito seu. Direito dele. De quê? Do que eu construí sozinha antes mesmo de conhecê-lo. Percebi que Dona Teresa tinha um plano. Ela queria que Lucas tivesse direito sobre tudo que eu tinha construído, o apartamento que eu comprei, o escritório que eu montei. Como se casar com alguém desse automaticamente direito ao trabalho da outra pessoa. Mas o que mais me incomodava não eram os comentários dela, era o silêncio dele. Lucas nunca me defendia, nunca dizia, mãe, isso não é da sua conta, ou, mãe, a Rafaela construiu tudo sozinha, eu respeito isso. Nada. Ele só ficava quieto, comendo. Olhando para o prato, comecei a perceber um padrão. Toda vez que Dona Teresa fazia um comentário assim, Lucas ficava diferente comigo depois, mais distante, mais calado, como se estivesse ruminando, pensando, talvez concordando com ela. Um dia, depois de um desses almoços, a gente estava voltando para casa. Eu estava dirigindo. Lucas estava no banco do passageiro, mexendo no celular. Lucas, eu disse, você concorda com sua mãe? Sobre o quê? Sobre colocar seu nome nas coisas. No apartamento. No escritório. Ele demorou para responder. Muito tempo. Tempo demais. Eu não sei, Rafaela. Quer dizer, a gente é casado. Normalmente casais dividem as coisas. Senti um aperto no peito. Mas eu construí tudo isso antes de te conhecer. Durante nosso namoro, você sabe disso. Eu sei. Mas agora a gente é casado. É diferente. Diferente como? Ele suspirou. Olha, eu não quero brigar. Só acho que minha mãe tem um ponto. Se algo acontecer, eu fico sem nada. E isso é estranho. Estranho. Meu trabalho de 10 anos era estranho para ele porque não tinha o nome dele. Você pagou alguma coisa do apartamento? Eu perguntei, tentando manter a calma. Não. Mas, você investiu alguma coisa no escritório, Rafaela? Não é sobre dinheiro. É exatamente sobre dinheiro, Lucas. É sobre trabalho. É sobre quem construiu o quê. Eu não estou dizendo que você não contribui. Você contribui com outras coisas. Mas colocar seu nome no que eu construí, como se fosse seu direito por estar casado comigo, isso não é justo. Ele não respondeu. Apenas voltou a mexer no celular. E foi nesse momento que eu comecei a perceber. Lucas não era meu parceiro. Ele era um inquilino. Um inquilino que achava que merecia ser dono. Os meses seguintes foram estranhos. Dona Teresa intensificou os comentários. Começou a fazer comparações diretas. A Ana Paula, você conhece? Ela colocou o nome do marido no apartamento deles. Ele ficou tão feliz, sentiu que finalmente era valorizado. Ou, sabe, Rafaela, um casamento é sobre confiança. Se você não confia no meu filho o suficiente para dividir o que você tem, eu ainda tentava ser educada. Dona Teresa, com todo respeito, isso é entre mim e Lucas. Mas ele é meu filho, eu só quero o bem dele. E eu também quero o bem dele. Mas meu escritório não é. Não é algo que eu possa simplesmente dividir. Tem funcionários, contratos, responsabilidades. Não é só colocar um nome no papel. Ela me olhou com aquele olhar de desprezo disfarçado de preocupação. Claro, querida, você sempre tem uma desculpa. Desculpa. Meus 10 anos de trabalho eram desculpas. Lucas começou a mudar. Ficou mais frio, menos presente. Voltava do trabalho e ia direto para o quarto. Mal conversava comigo. Quando eu perguntava o que estava errado, ele dizia, nada, sou cansado. Mas eu sabia. Dona Teresa estava no ouvido dele, plantando dúvidas, fazendo ele questionar nosso casamento.
Fui até uma amiga, Fernanda. Ela era advogada, especializada em direito de família. A gente se conhecia da faculdade. Fernanda, eu disse, eu preciso de um conselho. Contei tudo. Dona Teresa, Lucas, os comentários, a pressão. Ela ouviu em silêncio. Quando terminei, ela disse: Rafaela, você casou em qual regime? Comunhão parcial de bens. E o apartamento e o escritório foram adquiridos quando? O apartamento, 1 ano antes do casamento. O escritório, 3 anos antes. Ela assentiu. Então são bens particulares seus. Não entram na comunhão. Se vocês se separarem, Lucas não tem direito a nada disso. A não ser que você, por livre e espontânea vontade, coloque o nome dele. E se eu colocar? Aí ele vira coproprietário. Se vocês se separarem, ele tem direito à metade. Ou você precisaria comprar a parte dele. Senti um frio na barriga. Metade de tudo? Metade de tudo que estiver no nome dele. E se eu não colocar o nome dele? Fernanda me olhou com aquela franqueza de quem é amiga de verdade. Então você precisa se preparar. Porque ou ele vai aceitar e parar de pressionar, ou ele não vai aceitar, e isso vai acabar com o casamento. Não existe meio termo. Voltei para casa pensativa. Lucas estava na sala, assistindo TV. A gente precisa conversar, eu disse. Ele pausou o que estava assistindo. Sobre o quê? Sobre sua mãe. Sobre essas conversas de colocar seu nome nas coisas. Ele suspirou. Como se eu estivesse sendo dramática. Rafaela, ela só está preocupada. Com o quê? Eu te trato mal? Eu não cuido de você? Não é isso. Então é o quê? O que exatamente sua mãe está preocupada? Ele ficou quieto. Depois disse baixinho. Ela acha que você não me respeita. Senti como se tivessem me dado um soco. Não te respeito? Por quê? Porque você não me vê como? Igual. Igual em quê, Lucas? No relacionamento. Financeiramente. Você tem tudo no seu nome. O apartamento, o escritório, tudo. Eu moro na sua casa, trabalho no seu, na sua sombra. Eu me sinto como se eu não tivesse nada. Como se eu não fosse nada. Respirei fundo. Lucas, você tem um emprego. Você tem seu salário. Você tem suas coisas. Eu nunca pedi nada do seu dinheiro. Você quer contribuir mais com as despesas da casa? Ótimo. Vamos dividir. Mas isso não significa que você tem direito ao que eu construí antes de te conhecer. Mas agora a gente é casado. E isso automaticamente te dá direito ao meu trabalho? Ele me olhou com raiva. Raiva de verdade. Você tá sendo egoísta, Rafaela. Egoísta. Eu, que trabalhei 10 anos para construir o que eu tinha, era egoísta por não querer dar metade para alguém que não investiu nada. Se eu sou egoísta por proteger o que eu construí, então talvez a gente precise repensar esse casamento, eu disse. Ele se levantou. Talvez sim. Foi para o quarto e bateu a porta. Nos dias seguintes mal conversamos. Ele mal olhava para mim. Saía cedo, voltava tarde. Quando estava em casa, ficava trancado no quarto ou com a cara grudada no celular. Até que 2 semanas depois, Dona Teresa me ligou. Rafaela, podemos conversar? Pessoalmente? Meu instinto me dizia para recusar, mas uma parte de mim queria resolver isso de uma vez. Claro. Quando? Amanhã? Na minha casa? Prefiro num lugar neutro. Um café? Tudo bem. No dia seguinte, encontrei Dona Teresa num café nos Jardins. Ela estava sentada, já me esperando, com aquele sorriso. Rafaela, ela começou assim que sentei. Eu queria conversar com você de mulher para mulher. Eu sou a Santi. Você ama meu filho? Claro que amo. Então por que você está sendo tão difícil? Senti a raiva subir. Difícil? Eu estou sendo difícil? Sim. Você tem tudo. Dinheiro, sucesso, uma vida confortável. E meu filho, o que ele tem? Nada. Ele mora na sua casa, vive na sua sombra. Você não acha isso humilhante para ele? Dona Teresa, com todo respeito, Lucas tem um emprego. Ele ganha seu próprio dinheiro. Ele sempre foi bem-vindo no apartamento. Eu nunca o fiz sentir menos por não ter o que eu tenho. Mas você se recusa a dividir. Dividir o quê? O que eu construí? Ela se inclinou para a frente. E aí veio o ultimátum. Rafaela, se você realmente ama meu filho, você vai provar.
Coloca o nome dele no apartamento, no escritório, em tudo. Se você não fizer isso, ela pausou. Então, o melhor para o meu filho é você sair da vida dele. Para sempre. Senti o mundo parar. Ela estava me dando um ultimátum. Ou eu entregava metade de tudo que eu tinha construído, ou ela ia fazer o possível para destruir meu casamento. E você sabe o que eu fiz? Eu sorri. Sorri porque naquele momento eu entendi tudo. Dona Teresa nunca se importou com o meu casamento com Lucas. Ela se importava com o dinheiro, com os bens. Ela queria garantir que o filho dela tivesse direito a tudo. E se eu fosse boba o suficiente para colocar o nome dele, e se a gente se separasse depois, Lucas ficaria com metade de tudo. Talvez até mais, dependendo de como ele jogasse. Era uma armadilha. E ela pensou que eu era burra demais para perceber. Dona Teresa, eu disse, ainda sorrindo, eu vou pensar no que a senhora disse. Espero que você faça a escolha certa, ela respondeu. Saí do café e fui direto para o escritório de Fernanda. Preciso da sua ajuda, eu disse. Vou vender tudo. Fernanda piscou. Vender? Tudo? O apartamento, o escritório, tudo. Rafaela, você tem certeza? Absoluta. Nos meses seguintes, eu comecei a planejar. Em silêncio. Lucas não desconfiou de nada. Afinal, eu tinha voltado a ser normal com ele. Cordial. Tranquila. Enquanto isso, eu estava negociando a venda do meu escritório com uma empresa de arquitetura que queria expandir em São Paulo. 12 milhões. Menos do que o escritório valia, mas eu queria liquidez rápida. Coloquei o apartamento à venda. 2.200.000. Vendi em 3 semanas. Fernanda cuidou de toda a documentação. Transferências, contratos, tudo legal. Tudo no meu nome. Claro. Lucas percebeu o movimento quando começaram a aparecer compradores no apartamento para visitar. Por que tem gente visitando? Ele perguntou. Estou pensando em vender, eu disse casualmente. Vender? Por quê? Quero algo menor. Mais prático. Ele não pareceu suspeitar. Apenas assentiu. Quando finalmente todas as transações foram concluídas, eu tinha 14.200.000 reais na conta. Líquido. Tudo meu. Foi quando eu liguei para Dona Teresa. Dona Teresa, a senhora se lembra daquela conversa que tivemos sobre eu provar que amo o Lucas? Sim, claro. Eu pensei muito sobre isso. E a senhora tem razão. Eu preciso mostrar para a família do Lucas o quanto ele é importante para mim. Por isso eu gostaria de organizar um jantar especial, com a família toda. A senhora, os tios, primos, todos. Posso? Houve uma pausa. Depois, claro, querida. Que ótimo. Eu sabia que você ia entender. Marcarei para sábado que vem, num restaurante especial. Meu convite. Reservei um salão privativo num restaurante em Moema. 60 pessoas, a família inteira de Lucas. Mandei fazer convites bonitos, celebração especial. Não disse o motivo. Lucas ficou surpreso. O que você está planejando? Uma surpresa, eu disse, sorrindo. No sábado cheguei ao restaurante mais cedo. Coloquei um envelope em cada lugar da mesa. Dentro, uma carta. As pessoas foram chegando. Dona Teresa com aquele sorriso de vitória. Os tios, tias, primos de Lucas. Todo mundo animado. Todo mundo achando que eu ia anunciar que tinha colocado o nome do Lucas em tudo. Talvez até um filho a caminho. Lucas estava confuso, mas também parecia esperançoso. Como se aquele jantar fosse o começo de algo novo. Quando todos estavam sentados, eu pedi a atenção de todos. Boa noite a todos, eu comecei. Obrigada por estarem aqui. Eu queria reunir vocês para fazer um anúncio importante. Um anúncio sobre mim e Lucas. Dona Teresa estava radiante. Ela achou que tinha vencido. Como alguns de vocês sabem, nos últimos meses houve algumas conversas sobre nosso casamento, sobre bens, sobre divisões. E a Dona Teresa, com muita sabedoria, me disse algo que me fez pensar. Olhei para ela. Ela estava sorrindo. Ela disse que se eu realmente amasse Lucas, eu provaria. E ela está certa. Ações falam mais que palavras. Peguei meu copo de vinho. Por isso, eu tomei algumas decisões importantes nas últimas semanas. Decisões que vão mostrar para todos vocês exatamente onde eu estou na vida. Pausei.
60 pares de olhos em mim. Eu vendi meu escritório de arquitetura por 12 milhões de reais. Vendi o apartamento onde eu e Lucas morávamos por 2 milhões e 200 mil. Tudo que eu construí nos últimos 10 anos da minha vida. Vendi, começaram os murmúrios. Lucas ficou pálido. E por que eu fiz isso? Porque a Dona Teresa tem razão. Lucas não precisa viver na minha sombra. Ele não precisa se preocupar com o que é meu ou o que é dele. Porque agora não tem mais nada. Abri minha bolsa e tirei um envelope. Dentro dos envelopes que estão na frente de cada um de vocês, há uma carta explicando minha decisão. E neste envelope aqui, levantei o que estava na minha mão, estão os papéis do divórcio, já assinados por mim. Só falta a assinatura do Lucas. O silêncio foi ensurdecedor. Dona Teresa, eu disse, olhando diretamente para ela. A senhora disse que o melhor para seu filho era eu sair da vida dele. Então é isso que estou fazendo. Saindo. Completamente. Com tudo que é meu. Os 14 milhões estão na minha conta. Somente na minha conta. Lucas não precisa mais se preocupar em viver na minha sombra, porque eu não vou mais estar lá. Coloquei o envelope na frente de Lucas. Ele estava em choque. Todo mundo estava em choque. Aproveitem o jantar, eu disse. Está tudo pago. Foi um prazer conhecer vocês. E saí. Saí daquele salão com 60 pessoas me olhando. Saí com a cabeça erguida. Ouvi Dona Teresa gritando atrás de mim. Espera, espera. Não era isso que eu quis dizer. Mas eu não parei. Não olhei para trás. Porque eu tinha entendido uma coisa fundamental. Algumas pessoas não querem o seu bem. Elas querem o que você tem. E quando você remove o que elas querem, elas mostram quem realmente são. Lucas me ligou dezenas de vezes naquela noite. Mandou mensagens. A gente precisa conversar. Por favor, não é assim que as coisas deviam terminar. Mas era exatamente assim que deviam terminar. Porque eu tinha dado a ele uma chance. Várias chances. De me defender, de ficar do meu lado, de dizer para a mãe dele que ela estava errada, e ele não fez nada disso. Ele escolheu o silêncio, e o silêncio dele foi mais alto que qualquer palavra. Dona Teresa também tentou entrar em contato, deixou mensagens chorosas. Rafaela, me desculpa, eu só estava preocupada com meu filho, mas eu sabia a verdade. Ela estava preocupada com o dinheiro, com garantir que, se algo desse errado, o filho dela ficasse com alguma coisa, só que agora não tinha nada para ele ficar. Eu poderia ter ficado, poderia ter continuado casada, poderia ter colocado o nome dele nas coisas para ter paz. Mas aí eu pergunto, que tipo de paz é essa? A paz de quem desiste? A paz de quem entrega o que construiu só para agradar gente que nunca valorizou o seu esforço? Não, essa paz eu não queria. Fernanda me ajudou com todo o processo de divórcio. Foi rápido, sem briga por bens, afinal, eu tinha vendido tudo. Lucas tentou questionar, tentou dizer que tinha direito a algo, mas a lei foi clara. Bens adquiridos antes do casamento eram meus. As vendas foram feitas por mim. O dinheiro era meu. E você sabe o que é engraçado? Depois que o divórcio saiu, Lucas tentou voltar. Disse que tinha sido um idiota, que a mãe dele tinha manipulado ele, que ele me amava de verdade. Mas eu tinha aprendido uma lição importante. Amor que precisa perder para valorizar não é amor, é conveniência. Hoje, 3 anos depois, eu reconstruí. Abri um novo escritório, menor, mais focado. Estou faturando 8 milhões por ano de novo. Comprei um apartamento novo, tudo no meu nome. Claro, às vezes encontro conhecidos que perguntam: e aí, você se arrependeu de ter vendido tudo? De ter terminado o casamento? E eu respondo com sinceridade: não, nem um pouco. Porque aquele jantar, aqueles 60 convidados em choque, aquele silêncio quando eu saí do salão, aquilo não foi um final, foi um recomeço. Um recomeço onde eu escolhi a minha dignidade acima da conveniência, onde eu escolhi proteger o que eu construí acima de agradar quem nunca me respeitou, onde eu mostrei que uma mulher que se constrói sozinha não precisa de ninguém que não a valorize. E o vazio que eu deixei para trás naquele salão, não fui eu que criei, foram eles. Eles queriam que eu desaparecesse do meu próprio sucesso, que eu me apagasse para eles brilharem. Então eu desapareci. Mas levei tudo comigo.
E hoje, quando olho para trás, eu sorrio. Porque a melhor vingança não é fazer mal, é viver bem. É reconstruir. É mostrar que você nunca precisou deles para começar e nunca vai precisar deles para continuar. Dona Teresa me ensinou algo valioso naquele café. Tem gente que só te quer por perto quando acha que pode tirar algo de você, e quando você remove o que elas querem, elas somem. Ou pior, revelam quem sempre foram. Lucas hoje está casado de novo, com uma professora. Ela não tem escritório, não tem milhões. Dona Teresa deve estar mais tranquila, sem ameaças, sem competição. E eu? Eu estou sozinha, mas não solitária, porque aprendi que é melhor estar sozinha e inteira do que acompanhada e dividida. Se eu pudesse voltar no tempo, eu faria tudo de novo. Talvez até mais cedo, porque a vida é curta demais para gastar com quem não te valoriza. E o seu trabalho, o seu suor, a sua conquista, isso é seu. E ninguém, nem com um anel no dedo, tem direito automático sobre o que você construiu. Então sim, eu vendi tudo. Deixei 60 pessoas em choque. Terminei meu casamento na frente da família inteira. E foi a melhor decisão que eu já tomei na vida.